Oi, Ju. Ai, não pegou meu fone. Eu vou fechar um pouquinho meu vídeo para Tá. conectar o fone de ouvido. Eu vou arrumar um pouquinho enquanto você sair, eu vou arrumar. Hum, muitos coraçõezinhos na tela do meu. Nossa, muito vermelhinho. Ah, mas eu vou ficar com coraçãozinho. Ah, vou ficar assim. Pronto, acho que agora deu. Tô te ouvindo Tudo bom? aqui. Tá me ouvindo? Tudo Ah, que bem. legal. Voltamos depois de uma semana, com muitos cursos, muito aprendizado. Isso aí. E muita saudade de vocês, né, Fábio? Uhum. Foi bom também esse intervalo para a gente dar conta, assim, para a gente conseguir estar bem aqui com vocês, né? Com certeza. E a gente está com algumas novidades, porque agora a gente, além de estar com o nosso canal no YouTube, né? Meninas de Luz, nós estamos também com uma página. E a gente está começando a mexer com coisas energéticas lá. Então, se vocês puderem, no final, a gente coloca, deixa tudo bonitinho. Entrem e deem uma passadinha. Vamos fazer presentes para as mamães energéticos, com amor e com carinho direto para a mamãe, ou para a namorada, ou para a sogra, ou para a irmã. Então, nós vamos emanar a nossa energia para vocês darem de presente para o ente querido de vocês, né, Fábio? Uhum. Ou para comprar para vocês mesmos também. Sim, Para acessar os nossos produtinhos, acessa o nosso link da bio, tanto o meu quanto da Ju, e aí lá já tem uma opção para acessar a lojinha, tá? Então lá vocês também podem comprar pulseirinhas, tem algumas opções de colares de proteção, tem os japamalas também. E aí eles vão personalizados. Vocês deixam lá na hora que você vai, claro, tem que preencher seu nome e tudo. A gente consegue mandar uma energização específica para você quando você faz o seu pedido por ou lá. se Ou vocês pelo nosso querem, WhatsApp também dá para pedir. WhatsApp, de repente vocês querem uma coisa para alguém, né? Isso. Então, fica mais ah, a critério do que você quer também para você. De repente você quer uma proteção, às vezes você quer um amor, às vezes você quer um paz de espírito. Então você escolhe o que você acha que você quer e a gente emana para você, tá bom? Isso. E aí Ou lá na própria página também já tem linkzinho de WhatsApp. Se você se interessou por alguma coisa, quer saber se tem alguma outra cor e tal, daí fala com a gente que a gente vê qual a disponibilidade, se tem outra opção ou não, tá? exatamente. E nós hoje vamos mexer mais um pouquinho com vocês sobre chakras, né? Vai ser o Isso aí. poder do chakra das mãos. Lembrando que a gente já falou dos 7 chakras e como eles funcionam em algumas lives anteriores. E quem não assistiu e quer aprender mais, volta lá no nosso canal ou aqui no nosso Instagram que vocês vão ter acesso, tá bom? Isso aí. Vamos lá, Fábio? Vamos começar? Vamos falar. Bora começar. Vocês estão ouvindo bem? Noite, mana. Obrigada por você estar aqui. Ah, agora sim, vamos ao chakra das mãos. Tá? O chakra das mãos é o centro energético que nos conecta à nossa capacidade de dar e receber energia, além de nos ajudar a acessar nossas habilidades intuitivas e criativas. Localizado nas palmas da mão e nos dedos, ele é essencial para práticas da cura, como reiki, e para expressar nossa energia de forma tangível no mundo. Ao equilibrar este chakra, podemos melhorar nossa comunicação energética, fortalecer nossa intuição e liberar a criatividade para manifestar nossos desejos de maneira fluida. O que isso significa? A Fábio está mostrando aí uma mãozinha, né? Todos os chakras que nós temos no nosso corpo, nós temos nas nossas mãozinhas. Ou seja, nós temos pelo nosso corpo inteiro, né? E a Fábio
explicar um pouquinho melhor, né, Fábio? Você quer falar? Sim. Tava mostrando aqui a imagenzinha para a gente ter uma ideia, né? Boa noite, Às vezes a gente Vilar, saudades. às vezes a palavra chakra ainda não é tão comum para o ouvido. Então, assim, chakras são vórtices de energia. Então, ali, vocês viram pela figura, né? A gente tem no centro da mão, na ponta de cada dedo. E aí, os benefícios incríveis para o seu bem-estar quando você harmoniza e equilibra esses chakras. Então, como a gente Sim, falou, a gente tem os 7 principais no tronco. E aí a gente tem aqui na mão também, a gente tem nos pés, tem alguns locais que tem estudo de cada chakra, né? E aí, então, assim, a gente consegue, através do equilíbrio dos chakras das mãos, a gente consegue aumentar a nossa energia, a nossa vitalidade. Então, a gente pode melhorar o nosso fluxo de energia vital no nosso corpo e promover uma sensação de bem-estar e mais disponibilidade. sim, sim. E A além, gente, deixa eu só te corrigir um pouquinho. Além da gente, quando a gente energiza os chakras do nosso corpo, né, que a gente explicou, automaticamente a gente ajeita os chakras das mãos, tá? Então, é só para vocês entenderem que agora eu tenho que alinhar os chakras do corpo e as mãos também. Não, quando você alinha uma, você alinha outra, né, tá? Uhum. E às vezes não está ativado, né? Às vezes pode estar bloqueado porque não usa. E, e assim, gente, lembrando que também isso não é algo especial de alguém. Isso é para todo mundo, Sim, né? Considerando que todos nós temos a nossa composição energética, então isso é na mão de todas as pessoas. com O certeza. que vai variar é assim, o quanto a pessoa usa, não usa, ativa, não ativa, né? A gente pode melhorar a nossa cura energética quando que a gente utiliza mais esses chakras, ativa eles. Então, assim, essencial nas práticas, né, de cura pela imposição das mãos. Então, no Reiki, a mão é muito utilizada, né? A gente faz a imposição de mãos pelo Reiki, então a gente energiza, a gente limpa, a gente faz os símbolos com a Sim, nossa mão. Então, a gente permite essa transferência de energias positivas para outras pessoas através da nossa mão. A gente pode aliviar dores físicas e emocionais através da imposição das mãos. Quem, quem recebe passe, quem recebe benzimento, né? Você vê o quanto que a gente vai utilizando a mão. Eu até estava me lembrando hoje, contando para a Ju, me lembrei na hora que a gente estava aqui verdade. falando sobre isso, o quanto que é confortante também quando que a gente recebe, né, esse amparo com a mão. Eu me machuquei quando criança, bati a cabeça, assim, e aí a minha madrinha ficou ali, sabe, só com a mão assim em cima. E como aquilo foi confortante, sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava, mas só a mão dela vai fazer o quê? Mas era tão gostoso que eu tenho essa memória até hoje. Era tão gostoso porque assim essa transmissão de energia que está acontecendo, sabe? Então é maravilhoso, né? Aqui a gente também vai falar, Ju, fala dos outros 3 benefícios de bem-estar que a gente tem através desses Beleza. chakras. Então, a gente tem mais o fortalecimento e a intuição, tá? Quando você aprende a usar o chakra das mãos, começa a perceber sinais sutis e aumentar a sua intuição, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Ficou muito vermelhinho aqui, muito, muito, muito. Vou dar uma clareada. Ah, quando a gente começa a perceber os sinais sutis, né? E aumentar a intuição. As mãos atuam como sensores, tá? De energia, ajudando a captar e a interpretar informações energéticas. Ou seja, quando a gente passa, a gente vai colocando também a energia mais, foi o que a Fabi falou, né? Que com o toque você vai ativando tudo, né? Isso E me faz lembrar
Aham. Vou fazer um comentário, Ju. Pode Isso fazer. me Fica faz essa essa questão de sensores. Quem aí, diante de alguma coisa, pode ser assim, a gente lê, às vezes a gente abre um baralhinho assim de cartinhas para tirar uma mensagem. um Aí oráculo. é, aí a gente fecha o olho e vai passando a mão por cima. Aí, de repente, tem alguma sensação diferente em alguma das cartas. Então, você está usando o sensor da sua mão. Às vezes, se tu não sabe o que, que escolher, sabe? Ah, estou aqui diante de 4 cristais e quero escolher só um. Fecha o olho e passa a sua mão. Vê com qual deles a sua mão se conecta, a sua energia se Se conecta, né? conecta. Então, isso é legal, usar esse sensor. A gente usa bastante e é bem bacana. Experimentem. É muito bom. Quando a gente tem cliente que a gente indica pêndulo e eles vão comprar pela internet, nós falamos, escolham três ou quatro pêndulos que vocês gostarem, coloquem um número e passem a mão. Passa uma, duas, três e pega um papelzinho. A energia vai te trazer ele. Porque o pêndulo te escolhe, não é você que escolhe o pêndulo, né? A gente, por exemplo, tem vários pêndulos para trabalhar, né? Aí vai começar um atendimento. Qual pêndulo devo usar para atender fulano de tal hoje, né? Aí vai passando a mão e aí também conecta um pela energia. Então, ó, a Vilar está falando que quando ela trabalhava no hospital, alguns pacientes sentiam esse acolhimento através das minhas mãos. Quando eu tocava no local da dor, eu ficava ali. E eu nem sabia de reiki, chakra, de nada. É um dom teu, né? Tu sabe disso, né? Quem estiver no Nordeste e precisar de uma pessoa para mexer com reiki, mexer com energização, tá aí, ó, a Vilar. Que cidade que a Vilar tá? Vilar, qual é a sua cidade? Informa aqui pra gente, que aí a gente. Mas também ela já tem o perfil dela aqui, também podem entrar e seguir, Também né? podem acessar. Ela é É, maravilhosa, trabalha com as né? energias, né? A Com energia. acupuntura, Sim, né? E sim, né, gente? Olha, que nem o depoimento dela. Não é que você tenha que saber sobre o reiki, Imperatriz, sobre os chakras. Imperatriz Maranhão, né? Maranhão. Ah, legal. Ô, Olha, cidade gostosa, deve estar quentinha. é, um dia a gente bate lá, né, Ju? Ó, quero ver ela de pertinho já. É. E eu estava dizendo que sim, não é necessário que você tenha o conhecimento sobre os chakras para você usar suas mãos. Então aqui a gente está falando algo que pode ser que vocês já experienciaram, mas aí trazer o Exato. conhecimento é muito legal, né? Porque você, entende como a gente começa a ligar as coisas, ter a sacada, compreender o que está acontecendo, o que a gente já faz e qual relação que tem com os A dedos, gente com a mão, com o chakra, com a energia. entende, viu, pessoal? Não é balela. Quem mexe com reiki, quem mexe com energização, sente. Tem muita gente que se diz que quando a Fabi mexe, sentiu ela mexendo, quando a gente faz a energização, muitos dos nossos clientes falam, nossa, vocês tiveram paciente, tinha gente aqui mexendo em mim. Então, a energia, ela transmuta mesmo, tá? E assim, e fora isso, ele dá um desbloqueio criativo na gente. Quando a gente está com um bloqueio criativo, o chakra das mãos também está ligado à criatividade, né? E ao manter equilibrado, você pode desbloquear sua capacidade de criar formas mais fluidas, seja na arte, na música, na escrita ou em outras formas de expressão criativa. Por exemplo, a Fábio trabalha com reiki, a Vila com reiki, a Fábio trabalha com energização, eu trabalho com energização. Eu faço mandalas vibracionais, a Vilar também faz. Então, tudo isso são energias que a gente mexe com as nossas mãos. Então, tudo capta, não só pelas mãos, mas a mão ajuda a ser um condutor. Tá? Ah, melhora nas relações e conexões, tá? Melhora das relações e conexões, o que significa? O chakra das mãos facilita a troca de energia comigo e com o paciente, ou comigo, com meu esposo, ou comigo, com minha amiga, com corpo a corpo, tá? Facilita a troca de energia entre você e a outra pessoa. Isso pode melhorar suas relações interpessoais, criando comunicação mais empática e compreensiva e curativa.
Ou seja, quando, foi o que a Fábio falou, quando ela sentiu um carinho de toque, marcou nela. Então, Uhum. quando a gente toca energeticamente na pessoa, a gente também está dando um carinho. E isso pode gerar, como gerou para a Fábio, lembranças maravilhosas. Né, Fábio? Uhum. Essa comunicação, né, esse contato é, transmite muito mais que só o contato físico, né? Transmite essa energia, né? E a Ah, gente sente. e o quão bom é a gente receber um carinho na gente. Uhum. É tão gostoso a gente receber um abraço, um carinho, um simples passar de mão, sabe? É um carinho. A mão não foi feita para bater, foi feita para acariciar, né? Para energizar, para dar amor, carinho. Então, vamos usar um pouquinho mais as nossas energias de chakra na mão, Uhum. né? Pode ir, tá? Sim. E também a gente pode perceber que esses chakras podem estar em desequilíbrio se a gente estiver sentindo falta de conexão emocional, sentir dificuldade de se conectar com as outras pessoas, ou pode ser um dos sinais do desequilíbrio dos chakras das mãos. Também, se você tiver com muita fadiga e exaustão, se está constantemente se sentindo cansado, pode ser que está com um bloqueio. E também quando você está com falta de criatividade, com dificuldade de expressar alguma criatividade, criar algo, também pode indicar desequilíbrio. Aí, como a gente já falou para vocês dos chakras no tronco, vocês vão entender que também aqui nas mãos está relacionado com, eu vou mostrar aqui na imagem, Que é melhor, eu acho. com cada chakra do nosso corpo, tá? Então, assim, porque vai dizer assim, ah, mas aí eu tô com bloqueio, desequilíbrio no chakra das mãos. E aí você sim tem que considerar que pode ser que você está com bloqueio também aqui no tronco, né? Então, esse chakra básico, a correlação dele aqui na mão é aqui no pulso, ó, aqui no punho. A desse do segundo chakra aqui abaixo do umbigo, a correlação dele é o polegar. O plexo solar aqui bem acima do estômago é o nosso dedo anelar. O cardíaco, a relação é o dedo mínimo. O laríngeo, garganta, a relação é o indicador. O ajna chakra, aqui o terceiro olho, entre as sobrancelhas, é o dedo médio. E o sahasrara, que é o topo da cabeça, é no meio da palma da mão. Então, quando você estimular aqui a palma da sua mão, você vai estar estimulando esse chakra aqui, entende? Então, se você trabalhar a ponta desse dedo, você vai estar trabalhando esse chakra aqui. Então, existe essa relação, entende? Tudo que você faz aqui para esse chakra vai atuar aqui, e tudo que você faz aqui vai atuar aqui, entende? Exatamente. Então, vocês podem, quando vocês massagearem as mãos de vocês, fizerem atividade com as mãos de vocês estão movimentando os chakras. Então, essa sensibilidade, esse tato que a gente falou, é por isso, ó. A gente também vai sentir no corpo quando você está fazendo algum escaneamento de algo. Sim, sim. E a importância de cuidar do chakra das mãos. A gente tem que cuidar. Os chakras das mãos são fundamentais para o equilíbrio energético, pois permite a troca de energia com o ambiente, com outras pessoas. Porque a gente fica tocando. Então a gente troca, sabe? Energia com outra pessoa, com o sofá, com a planta, com o animalzinho. Então a gente troca pelas mãos, tá? Então, cuidar deles fortalece a intuição, a criatividade e a capacidade de curar. Manter esses chakras equilibrados ajuda a melhorar a saúde física, emocional, promovendo o bem-estar e a energia, tá? No corpo e na mente. Então, tem que sempre deixar eles equilibrados, tá? Por quê? Porque dá uma diferença muito grande na gente. Quando a gente está o, o chakra desequilibrado, eu vou falar pela laringe, né, gente? A gente não consegue se expressar, a gente não consegue falar, a gente não consegue dizer coisas que estão nos prejudicando.
aí começa a dar uma dor de garganta, uma faringite, uma, uma secura na boca. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção nos nossos chakras, tá? Tudo que acontece no nosso inconsciente, muitas vezes está ligado ao nosso chakra, né, Fábio? Sim. Pode ir? E a gente também quer deixar formas que vocês podem ativar, desbloquear e movimentar esses chakras nas mãos. Então, uma das opções é vocês fazerem meditação, onde vocês focam a atenção para esses chakras, né? Fazendo uma visualização, movimentando essa energia, tanto na ponta dos dedos quanto na palma da mão. Vocês podem fazer exercícios de Qigong, né? Os exercícios de Qigong vão ser movimentos onde você estimula, fazendo uma automassagem, né? Ou até mesmo o Qigong, ele tem exercícios que você eleva a energia, volta, começa a fazer os movimentos de aproximar as mãos, sentir, sabe, uma energia que se acumula entre uma mão e outra, né? Você ir aproximando devagarinho e sentindo, sabe? Quando que você começa a sentir uma sensação ou um calor diferente. Então, é estimular essa energia, tu entende? Uma mão contra a outra e a visualização da meditação. E Uma também outra, pode falar. as terapias de toque, né? Como o Reiki, que é uma prática. O Reiki é uma prática de energização, que a gente usa as mãos no corpo e nos Yoga, membros, onde a gente o reikiano, o terapeuta, ele usa as mãos para energizar e limpar e fazer símbolos. Então, a terapia usa praticamente o tempo todo as mãos. E aí, como que o reikiano está estimulando isso e está entrando em contato com o paciente, também vai ativar e desbloquear os chakras das mãos, assim como os 7 principais também no tronco, que é o foco no tratamento, né? Eu tenho clientes que, como eles são pessoas que atendem gente, por exemplo, médicos, que sempre que eu vou fazer o reiki, as mãos e os braços dela estão precisando de energização, sabe? Eles chamam a atenção na hora de fazer o reiki. Então, os membros dela eu sempre estou tratando, dou mais atenção até do que o tronco, porque precisa, sabe? E aí varia de pessoa para pessoa. Mas na sim. terapia do reiki também a gente consegue desbloquear e liberar essa energia das mãos. Então a gente também tem, né, Ju, pacientes que a gente atende e que começam a aumentar a sua sensibilidade, né? Nossa, eu comecei a sentir isso, eu percebo assim, eu começo a perceber as E é pessoas, muito elas começam a ter gostoso. uma visão mais ampla, sabe, das coisas. Quando a gente fez essa semana que passou, a semana que passou, a gente pegou uma criança, né? E pegou família. Para limpar a criança, a gente tem que limpar a família também, papai e a mamãe, né? E ontem a gente teve um feedback, eu achei tão gostoso, né, sabe? Ela falou, nossa, eu senti a limpeza, eu senti a energização. E a gente vai mostrando que não é só brigar e querer jogar um produto para a pessoa. Não, a gente quer que a pessoa sinta a energia. Porque é fato a energia vibrar no corpo de outra pessoa quando a gente fala de amor, né, Fábio? Uhum. É muito A maioria gostoso. das pessoas consegue perceber, né, a energização, a limpeza. Principalmente as mulheres têm a sensibilidade mais aguçada, né? E aí é muito legal também elas perceberem que não é coisa da cabeça delas, né? Que faz sentido sim aquilo que elas percebem, que elas sentem. Então, gera insights e compreensões muito incríveis cada atendimento, Eu né? estava vendo essa semana, acho que foi ontem, que a mulher, ela por sofrer, né, com a menstruação, com menopausa, ela trabalha muito mais. Se a gente for perceber, ela trabalha muito mais que o homem. O homem trabalha fora de casa, né? A mulher trabalha dentro de casa, é mãe, ela é tudo. Então, para a dor, ela suporta muito mais que o homem. E isso gera uma sensibilidade maior, no qual a energização dela se torna maior.
porque ela suporta mais coisas. E é tão triste, sabe? Você vê que uma mulher que está batalhando, que está ali, ela está fazendo de tudo. No meio holístico, o que você mais encontra é mulher. Você encontra homem, mas a maioria é mulher. Mas por quê? A mulher é mais coração, mais amor, mais família. Não é que é mais família. Ela se preocupa mais, ela tem mais um zelo, né? E os dons, o sexto sentido, ou o que vocês quiserem chamar, funciona mais na mulher. A mulher, ela desbloqueia mais os dons dela. E é assim, é muito legal você ver mulheres cada vez mais terapeutas, mais preocupadas com o próximo. Não que o homem não seja, mas a mulher, a gente vê que ela se preocupa muito mais. Não porque ela queira ser melhor ou alguma coisa, não. Por quê? Porque a mulher ela está mais engajada dentro de um trabalho de casa, com família, com marido, com filho, e ela percebe muito mais coisas do que o homem. A gente tem uma terceira visão muito mais intensa, né, Tá? E assim, Eu, pode falar. eu vou pegar aqui também para mostrar para eles a selenita, que é um cristal coringa, que a gente já falou dele aqui, que vocês podem ter em casa para estar limpando, desbloqueando os chakras de vocês. Ó, ela vem em barrinhas assim, desde as menorzinhas para as maiores. Por exemplo, eu tenho um bastão assim também, que dá para usar. Ui, derrubei. Dá para usar como ele tem a ponta arredondada, dá para usar como massagem, sabe? Então, assim, esse cristal é muito bom para a gente desbloquear e limpar os nossos chakras. Exatamente. E Como você usa, Fábio? Quer que eu fale ou você fala? os, os chakras no tronco também, sabe? Deixar 5 minutinhos por dia. Se vocês assim, ó, tá com essa região desconfortável, cabeça pensando muito, coloca aqui no terceiro olho, no topo da cabeça. Deixa 5 minutinhos em cima de cada chakra, tá? E aí é um cristal que ele é autolimpante, né? Então, assim, vocês vão ver que vocês vão usar por um tempo, daí ele vai mudando o aspecto, a cor, às vezes quebra, daí vocês precisam trocar, né? Sim. E aí vocês encontram. E não é jogar fora. Vocês têm que pôr na natureza, tá bom? Porque muita gente, quebrou o cristal, vou jogar no lixo. Não, devolva para a natureza. Descarta na natureza, no rio, no mato. No vaso de planta de vocês. Né? Se mora em apartamento, né? Exato. Pode ser num vaso também. Sim. E Fábio, você estava falando da mão, né? E eu queria que você falasse para eles, que eu achei muito interessante, que cada dedinho que a gente tem é uma emoção que a gente tem também, né? Sim, a gente pode tratar emoções ruins através de cada dedo. Eu vou mostrar aqui agora, vou passar a imagem de novo porque fica legal para a gente entender. Ó. Então aqui, ó, se a gente segurar o nosso polegar, a gente pode tratar a nossa preocupação. Isso, a Ju está mostrando, ó. Ah, mas quanto tempo eu seguro? A gente sempre fala assim, tem algumas práticas que é tipo automassagem, né? 2 minutos, 3 minutos. Se você está sem fazer nada, fica ali segurando esse dedo e você costuma ser ansioso, segura o teu polegar. Aí, e as duas mãos, né? Segura um pouco numa, um pouco noutra. Para tratar, diminuir os seus medos, segura o indicador, né? Fecha com a mão, segura, que nem a Ju tá fazendo aí. Para tratar raiva, excesso de raiva, segura seu dedo anelar. Não, é do meio. É o do meio. O anelar é o próximo. Ah, desculpa, então. Confundi os dedos. Depois, o vizinho do indicador, que é o dedo médio, que a gente diz, então? Dedos médios. Dedo médio, ok. Para tratar o nosso excesso de tristeza, daí sim, então, seguramos o anelar, o vizinho do mínimo. E depois a gente, aqui, o mínimo, trata o cansaço. Ele trata cardíaco, né? Então, basta segurar o dedo de acordo com o sentimento que você está passando. E vai massageando, né? Um pouquinho de cada.
Hoje eu estava perguntando, porque eu perguntei pra Fábio, sabe, quanto tempo eu tenho que ficar fazendo? Ela falou, Ju, é bom você fazer todo dia um pouquinho, né, Fábio? Isso, esse tipo de tratamento são coisas que é do tipo, poxa, eu segurei aqui 2 minutos, mas minha raiva não passou. Esses tratamentos sutis, a gente precisa entender que eles requerem uma repetição. É que nem tomar água todo dia para se hidratar. Então, são exercícios que é do tipo: você não vai à academia só um dia e ficou musculoso e não precisa mais voltar. Então, você precisa ir de novo. Então, esse tipo de prática são coisas que a gente precisa fazer um pouco por dia, né? Se eu pratico yoga, eu não vou só uma vez e não vou mais, né? Vou lá 3 vezes por semana, né? Vou todo dia, pratico em casa. Então, são essas práticas, são práticas que a gente precisa ter uma recorrência para sentir o efeito, né? Exato. Até mesmo o medicamento, que é, que é algo que atua mais impactante, a gente fica tomando por um período, por um Por um tempo, né, para período. tratar. Então, e essas práticas são práticas que, se você incorpora na sua vida por um tempo, você pode, inclusive, chegar no sucesso do seu tratamento, você mudar a situação, você se sentir completamente diferente, e aí você suspende. Não faz Sim. mais, né? Tem gente que vai praticando muito, faz muita prática de yoga, de respiração, só que depois que ele chegou num determinado nível, ele muda o estilo de prática e já não pratica mais, sabe? Daquela mesma forma. Então, Sim. tudo é uma consistência, um tempo, né? E são práticas que trabalham no campo sutil, então são práticas que você pode ir fazendo que não vai te prejudicar. Você vai sentir ao longo do tempo a diferença, a mudança. E outra coisa, tem práticas que não são gostosas. Tomar remédio não é legal, mas a gente toma pra gente se curar. Então, são práticas que talvez vocês não gostem, talvez seja chatinho, mas a gente tem que fazer. Se todo mundo fizesse uma oração, mesmo que fosse pequena, antes de sair de casa para ir para o trabalho, quando saísse do trabalho para vir para casa, são práticas que a gente pode ir fazendo, né, Fábio? A gente pode ir fazendo, Uhum. colocando essa prática em ação. Porque não adianta, às vezes você faz até a prática, mas a ação também não está lá. Aquelas coisas, aquela vontade de fazer aquela oração, não está tão forte. Então, além de praticar, tem um pouquinho mais de vontade, né? É o que eu É, sinto. todas essas práticas, elas carregam uma chave, um código, sabe? Que vai mexer no teu campo energético, né? Uma oração, ela tem palavras, palavras que vão atuando na nossa mente. Um mantra também. São palavras específicas que vão descompactando coisas na nossa mente, A né? nossa Vão boca trabalhando o fica nosso emocional. protetiva e Isso. não é Então, balela, né? Quando a gente então, e fala muito todas de essas. palavrão, essas coisas pesam, pesam na tua casa, pesam na tua vida. Quando a gente fala muita, sabe? É Uma o palavra que bem dizer é e o mal dizer. mal dizer. Porque, sabe, quando você só pensa em negatividade, infelizmente você está trazendo a negatividade, porque você está profetizando o que você quer, mesmo você não querendo. Porque você está falando e você está trazendo para a sua vida. Então, Isso. cuidado com o que vocês falam. A boca protetiva, tá bom? Então, essas práticas são incríveis, até mesmo a liberação emocional. Quem já fez sessão comigo de EFT, liberação emocional, a gente utiliza a própria mão para fazer estímulos, né, em pontos específicos. A gente vai verbalizando, a gente vai focando, vai usando os estímulos e ele vai descompactando a energia. É incrível. Não tem quem não sentiu a diferença. É fazer uma, duas, três, 10 rodadas de EFT e a liberação que acontece. A sensação muda. Não, 100% das pessoas afirmam, mudou, mudou. Aí quem tem às vezes a percepção de ver mudança de cor, mudança da sensação física, mudança do sentimento, aquilo que estava apertado, pesado fica leve, solta, aquilo que estava preso solta. E nessas liberações a gente acessa coisas mais profundas no inconsciente e é incrível. E olha,
usando também a ponta dos dedos, estimulando pontos no corpo. Exato. Por quê? Tem a liberação de energia aqui na ponta do dedo, né? E aí tá estimulando em certos pontos que tem os meridianos também. Quem conhece um pouquinho de a medicina chinesa, né, tem todos os meridianos que passam, né, aquelas agulhinhas da acupuntura, elas são colocadas em pontos específicos, onde passam os canais de energia. Então, tudo isso se conecta, são conhecimentos e informações que se conectam e aí criam um sentido por que fazer assim, por que estimular dessa forma. Essa técnicas que a gente passou para vocês de segurar é um estudo japonês. Eu não vou me lembrar o nome, Jin alguma coisa, mas é um ensinamento japonês, tá bom? Mas você tá falando a técnica. Eu não gravo muito nome também das coisas. Eu sei fazer, faço. Mas para gravar um nome são vários nomes. Você aprendendo a cuidar, sabendo que você pega a selenita e coloca nos lugares certos, e você já se limpa esse programa, já está suficiente, né? Vocês não precisam ser um expert, mas você sabendo se limpar e se programarem, já está ótimo, né? Ah, por falar em selenita também, ó, tô com o colarzinho aqui, ó, deixa eu mostrar para eles. Olha esse colarzinho de selenita. Folhado a prata, a gente também tem. E aí E vai a gente... também dá para mamãe, se alguém quiser já encomendar Isso. o para mamãe, para chegar a tempo. Porque quando a gente está atendendo, pessoal, por que a gente começou a ter junto isso aqui? Porque começa no atendimento, a gente começa a perceber aqui, caberia bem um cristal de selenita, trabalhar esse chakra. E aí a pessoa precisaria usar a próxima garganta. Por exemplo, hoje mesmo também. Atendi uma pessoa que o ideal seria ela usar para trabalhar o laríngeo, uma selenita. Ah, ué, então usa um colarzinho que vai ficar aqui próximo, né? E vai tratando. Vai poder usar durante o dia, à noite, e aí E vai tratando, né? é uma coisa que eu falo para vocês. Mas funciona? Funciona, gente. Quando eu não acreditava muito nisso, que a gente tem empático quando a gente acredita, quando a gente não acredita, né? Eu falava, balela. Não, gente. Funciona e não é. Assim, o que não funciona, eu sou mulher o suficiente para falar assim, meu, não faz isso aí que tem nada a ver. Mas tem sim. É, Muito. para você, né, que já tem essa capacidade de enxergar, né, Ju? A gente fez outro dia a experiência, né? Eu coloco uma pulseira no braço, por exemplo, essa aqui é uma sodalita, tá? A Ju consegue enxergar certinho o caminho que a energia começa a fazer no corpo. Tem alguns cristais que a energia vai por dentro, tem alguns E cristais que ele cria uma energia por fora, né? tem Então, uns que eles vão se entrelaçando. E assim, a energia, sabe? Eu consigo ver. então Tem pessoas que conseguem sentir até o gosto da energia. Muito legal. e aí, então, assim, os cristais atuam, né? Se a gente for ver nas histórias dos egípcios, tem os cristais, na história do tempo de Jesus também, se tinha os cristais, a gente vê lá, né? Tinha as E não era. E hoje a gente tem um acesso abundante, né, a eles, assim, né? Então, eu, é um presente que a gente tem da natureza e, é um presente de e hoje Deus. Eu com acho que toda essa eu diria que é um presente de Deus nos dado a natureza como a mãe de tudo. Porque assim, a natureza, as ervas são os nossos remédios. A água, a nossa purificação. O sol, a nossa vitamina D. As pedras também são nossas energias. Então, olha como Deus é maravilhoso, quão grato Ele é, né? A gente tem que ser para com Ele. Porque ele nos deu a cura na natureza. Muito, é, muito, o muito maravilhoso. natural sempre vai nos levar à cura, né, gente?
Então, se vocês acharem legal, se vocês quiserem também que a gente dê uma olhada na energia de vocês, para ver o que que vocês estão precisando, né? Porque a gente não vai só, tipo, sem um propósito. A intenção é que você adquira o cristal com um propósito, para ir trabalhar um determinado chakra, algum comportamento, alguma ideia, algum conceito que você precisa Alguma desprogramar. energia, né? Isso. Muito bem, gente. O que que vocês acharam desse assunto dos chakras das mãos? Eu Interessante? espero que vocês usem. Eu Acharam espero que isso, vocês usem. acharam isso prático? Essa aí é a pergunta que eu ia falar, né? Fazer a pergunta. Se é prático para vocês, faz sentido no dia a dia. Ainda mais a gente se tratando aqui das últimas emoções que a gente falou, né? Segurando os dedinhos aí para diminuir seu medo, preocupação, tristeza, raiva. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, como mudou o mês já, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aí. A gente Vamos mudou para o jeito de fazer as perguntas, né? Antigamente eu fazia uma leitura breve, não estou fazendo, agora estou fazendo umas perguntas, né? Então a pessoa tem direito a duas perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? legal. A Claudete falou que interessante, faz sentido, maravilhoso. Márcia, obrigado pelo feedback. A gente gosta quando vocês interagem aqui. Eu gostei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso, vamos para o momento da pergunta. Então, gente, para quem já conhece, vai se tornar repetitivo, mas para quem não conhece, a gente tem esse momento em que vocês podem fazer uma pergunta. Mas pergunta sobre o quê? Uma dúvida que vocês têm, alguma questão pessoal ou alguma questão trabalho, relacionamento. E aí vocês escrevem aqui no chat, né? Eu quero e manda a tua perguntinha assim, tô com dúvida, será que vou conseguir determinada coisa? Como eu deveria agir em determinada situação? Tem um sentimento que eu não consigo resolver? Aí a gente consegue Vocês, dar uma orientação para vocês. se alguém quiser, pode escrever ali e estamos vendo. Vilar, depois da live, se você tiver um tempinho, eu queria dar um papinho contigo, tá bom? A Márcia falou que a gente está se conhecendo cada live. Realmente, o nosso propósito é fazer que vocês se conheçam, vocês consigam se autoajudar. Uhum. Acho que a melhor coisa é a gente poder se autoajudar. A gente pode fazer uma correntinha do bem, a gente faz. A correntinha do bem sempre tem que estar presente, né? E essa questão do nosso corpo, né? Quando que eu tive na China, as praças lá é a coisa mais bonita de se ver. Como as pessoas se reúnem para fazer automassagem no corpo, né? Eles têm o Tai Chi também, que eles fazem os movimentos com a energia, né? Levam a energia e vão estimulando esse campo de energia aqui externamente, mas por fim eles acoplam isso no corpo. E Sim. também as automassagens, sabe? Começa lá desde puxar a orelhinha, apertar a orelhinha, estimular aqui, batidinha nos braços. E eles vão para a praça, e eles fazem em grupo isso. Aí fica um instrutor lá na frente, eles botam uma musiquinha, e aí vai todo mundo fazendo junto. A terceira idade lá, gente, é super ativa. A praça tá cheia, também tem essas, tipo, academia que a gente tem nas nossas praças aqui, também tem lá. E tem que ver os caras assim com mais idade, né? E lá fazendo cada alongamento. Até lembra um pouco de postura de yoga também, que eles fazem alongamentos e puxam peso e fazem práticas nos ferros lá e balançam e fazem umas piruetas. É incrível. Eles cuidam E é muito da importante. saúde, né? Da saúde física e mental.
É muito Acho muito legal. importante. A gente não tem essa cultura tão enraizada, sabe? E é de admirar a forma com que eles têm esse cuidado e essa cultura e esse conhecimento mínimo sobre o corpo. Lá também, como eles tratam por aspectos de língua, né? A medicina chinesa olha esses aspectos. A pessoa às vezes acorda, já viu que não tá legal, nem escova dente, nem limpa nada, e vai para o hospital já para mostrar como que tá, né? Aspecto de saburra de língua, a saliva e tudo, que já são coisas que eles conseguem ver. Então, eles têm uma cultura diferente em relação a esse autocuidado. E aí, essa forma de se automassagear, né? Porque, gente, o toque vai desbloqueando. Se a gente começa a apertar assim, a gente vai perceber que tem pontos da gente que está dolorido. E não deveriam Sim, estar, gente. A gente não deveria ter dor assim. Se tá com dor é porque não tá, a circulação não tá legal, né? Ou tá com tensão muscular, tá com alguma rigidez, tá com alguma coisa não tá fluindo bem. A sim. gente não deveria ter dor ao ir tocando o nosso corpo. Então, esses estímulos, né, como a gente passou hoje, por exemplo, apertar os dedos, ou até mesmo vocês fazerem uma automassagem, vai desbloquear a sua energia. Então, vai ter fluxo, vai fluir. E isso Tá. muda, isso também muda a nossa mente. Quantas vezes a nossa mente também está presa, está travada em algum lugar, presa, fixa em alguma coisa que eu não consigo, não consigo, não consigo, né? Então, assim, essa conexão também acontece. Eu desbloqueio o meu corpo, eu consigo ir desbloqueando a minha mente. Exato. Foi o que a Birá acabou de falar, é a estagnação de energia nos meridianos. É isso mesmo. Ver e beijo. Como chegou gente agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem, vocês têm Isso. direito a uma perguntinha. Vamos fazer contagem regressiva, daí senão a gente vai encerrando. Oi, Veri. Quer fazer alguma pergunta hoje, Veri? A gente está no momento aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta, aí senão a gente vai Só encerrar. agradecer. Ah, A legal. Vera, Gratidão por você estar aqui. a Vera é uma pessoa de amor, que a gente está amando trabalhar com ela, uma pessoa de garra, uma pessoa que mostra realmente que quer mudar, e está Hum, fazendo tudo para mudar. Parabéns, de 10 de 10 para você, tá? E a hum. gente conta com a gente, conte com a gente o que quiser vier. O que eu ia falar uma coisa para vocês é que quando vocês, não é nem isso, foi que eu desliguei aqui o computador, aí eu vi no meu zap aqui, perguntaram, Ju, você indica alguma coisa que fale sobre misticismo, fale sobre energia? Uma série que eu gostei muito, pessoal, acho que a Fábio também gostou muito, mas assim, não é uma invenção, não é uma fantasia, é a alquimia das almas. Então, se vocês querem aprender um pouco de energia e um pouco de reencarnação, a Alquimia das Almas é uma boa opção para vocês assistirem. Tá na Netflix, né? E tem 2 temporadas, mas é muito boa. Não sei o que a Fábio achou, mas eu indico muito. Muito. É porque lá mostra, né? Pessoa, lá vai ter que eles trocam de alma, né? Corpos que trocam de alma. E também a questão de tirar a energia das pessoas. E isso acontece, né? Infelizmente. Recentemente mesmo, a gente atendeu uma pessoa em que tinha um espírito que estava muito próximo a ela, e o objetivo não era ser só um encosto, o objetivo era possuir aquele corpo, né? Vê, Então, ia. era só um pouquinho, sabe? Vê, toma um banho de sal grosso, tá? E depois toma um banho de camomila, tá bom? Você vai ver que vai dar uma melhorada assim, 100%, tá? Tem alguém aí energeticamente te incomodando, tá bom? Pode falar.
Desculpa, que me deram a orientação, eu passei antes de esquecer. Tudo bem. Então, assim, às vezes a gente pode achar que é um exagero, não que seja literalmente da forma que mostra no filme, Sim, mas assim, considerar os aspectos de tirar pessoas que tiram energia, almas que estão querendo pegar outras almas. Então, nesse mundo, nessa atmosfera espiritual, existem sim muitas situações, muitas influências e interferências em nós e que às vezes podem se tornar um grande problema na nossa vida e a gente não encontra solução na medicina tradicional e era um aspecto espiritual, né? Então a gente sim. gosta muito de reforçar também assim o quanto que essas duas medicinas, a medicina tradicional que a gente conhece e essa medicina espiritual, as terapias holísticas podem caminhar juntas e você ter um resultado incrível, né? Pessoas que estão se tratando, por exemplo, para fazendo as químio para câncer, enquanto faz as químio para câncer, recebe o reiki junto ao mesmo tempo, tem aquelas reações da químio praticamente diminuídas ou às vezes até não sente as reações da químio. Então, assim, a gente Nós temos consegue. clientes que passaram por isso, e elas não nos deram feedback. Então, assim, Uhum, não é, a gente não está falando uma coisa bonitinha, não. Quem trabalha com reiki e é realmente uma coisa séria, você vê que funciona. Porque tem, em todo lugar tem pessoas sérias e não sérias. Tentem sempre ver pessoas sérias, com indicação, com pessoas que já passaram e já sentiram, né? Porque tem uhum, pessoas, infelizmente, existem no mundo pessoas de todos os tipos, né? uhum. A gente não É, nasce com uma estrelinha na cabeça. é isso. Então, gente, tudo que a gente fizer para ter esse autocuidado, a gente vai podendo envelhecer com mais saúde, né? Porque o fato também, um fato é que a gente vai envelhecer. E conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo físico vai degradando. Então, tudo que a gente for tendo de autocuidado, desde a alimentação também, que é fundamental, e esses aspectos que a gente vai dando atenção para esse fluxo de energia que existe no nosso corpo e dando aqui e permitindo com que ele flua melhor, então a gente vai ter o corpo mais melhor drenado pelo sangue, pelos fluidos corpóreos, e isso gera mais vitalidade, né? Exato. Então, a gente pode se sentir, ter esse bem-estar que a gente tanto busca, né? Se sentir bem dessa maneira. Então, Para vocês terem uma ideia, a Márcia que está aqui, ela acabou de falar, a recuperação da cirurgia com o reiki foi muito boa. Ou seja, ela foi uma pessoa que ela sentiu o reiki no corpo dela. Ela é uma fofa, uhum. mas assim, você sente, né? E é uma Tanto coisa físico quanto emocional, né? Porque às vezes a gente emocional. está sensibilizado nesses momentos, né? Quando está passando por uma situação, né? Poxa, adoeceu, está fragilizado, está com dor, tudo isso, a gente fica com o emocional abalado, né? Sim. E muito, E isso tudo ajuda, é um conjunto, gente. Você tem mais força para lidar com a situação e você também consegue encarar ela com outra possibilidade, sabe? Com outro vigor. mas é isso, né? Gratidão, Márcia. Gratidão, Max. Gratidão também, Jane, que ela falou da gente aqui em cima, que essas pessoas que a gente, né, somos sensacionais e mudaram a vida dela. Você quis mudar. A gente deu o start, a gente está É, junto com você, mas teve uma parte muito grande, não foi. É 50%, 50% a gente, 50% você. Então você quis. E a gente está aí com você, porque daí é até você começar a andar com as suas perninhas. Isso é um objetivo nosso, né? Quando a gente pega um cliente, a gente faz ele ficar de pé e andar com as próprias perninhas deles. Aí depois a gente continua a amizade, continua tudo. Se tiver que voltar, volta. Esperamos que não. Mas a gente
tá a gente sempre junto, né? A Marta é outra Volta para maravilhosa. manutenção, né? As É, manutenções. mas assim, se vocês precisarem, contem com a gente. A gente está aqui porque deve e é, como a gente sempre falou. E, assim, o que vocês precisarem, de repente, não sabe o que fazer, conta com a gente, lembra da gente. A gente está aqui para orientar. A gente não é perfeita, como a gente fala, né? Todos nós temos os nossos caminhos, a gente trilha, mas Deus nos dá força para a gente estar aqui e ajudar mais pessoas. E assim, todo mundo tem luz dentro de si, só não deixem apagar. E a primeira coisa que eu sempre falo para vocês, e vocês podem me corrigir agora, é se amem. Porque quando a gente se ama, como é que eu falo? A gente não aceita resto, né? E a gente aprende a saber o que é o amor. Porque quando a gente não ama, a gente não sabe o que é amor. Quando a gente não se ama, né? É bem isso, tá? Muito bem. Gratidão, gente. Gratidão por todos os comentários, por cada palavrinha, pela atenção de vocês, Aquece o nosso pelo carinho coração. de vocês. Gratidão, gratidão. E você é o nosso. Ai, a Lua. Ai, A a Lua. lua Manda é o notícias nosso, da Lua. a lua é o nosso pet de estimação. Ela É. é sensacional. Vamos Ai, ai. deixar você, por favor. Pode falar. A Lua é o pet da Márcia, É linda, 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 linda. a É filhota, um anjinho, né? a filhota. Meninas e meninos, obrigada por vocês estarem com a gente até agora. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela energia maravilhosa dessa live hoje. E eu posso garantir para vocês que eu estava precisando dessa vibe de energia gostosa. Eu agradeço cada um que está aí com a gente, dando força para a gente. E o que vocês precisarem, contem com a gente. De coração, tá bom? A gente que agradece, nossa, né? Gratidão, gratidão, gratidão. E muito amor, muita paz, muita saúde para vocês. E energia. É isso aí, gente. A gente vai se despedindo, vai ficando por aqui. Na quinta-feira a gente se encontra aqui de novo, às 20 horas. Estejam aqui. Compartilhem com quem vocês acreditam que possa gostar, convidem, chamem aí os amigos e as amigas, para a gente ir aumentando essa nossa, esse nosso Gente, círculo, nossa corrente e do bem, né? Tá obrigada, bem? Marcelo. Beijo. Tenham uma ótima noite de descanso, muita paz, muita luz para vocês. Fiquem com Deus e até breve. E que Papai do Céu abençoe vocês muito. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.